David Pouilongi. Como receber o batismo com o Espírito Santo. Senhor, se quisermos saber como uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, devemos primeiramente estudar como os cristãos primitivos o recebiam. Depois que os discípulos presenciaram a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, obedeceram a sua ordem e reuniram-se unânimes em fervorosa oração. Atos 1,14. Hoje, tanto quanto no passado, aqueles que queiram receber o prometido batismo do Espírito Santo devem possuir profunda esperança e desejo ardente de recebê-lo. Em minhas cruzadas evangelísticas, tenho visto centenas de crentes cheios do Espírito Santo. Quase sem exceção, essa bênção tem sido derramada quando os que a buscam decidem recebê-la de verdade, sem levar em conta circunstâncias ou merecimento próprio. Em geral, chegam a chorar pela ansiosa expectativa. Os que abrigam certa dúvida quanto ao seu próprio desejo, ou os que oram sentindo que o batismo do Espírito Santo só acontecerá e for da vontade de Deus, não recebem esta dádiva. Não importa o tempo que levem em oração. A bênção da plenitude do Espírito Santo só acontecerá quando colocarmos em nossa mente que não sossegaremos enquanto não tivermos resposta para a nossa urgente necessidade. Em Atos 8, os crentes de Samaria receberam o batismo quando Pedro e João lhes impuseram as mãos. A mesma experiência aconteceu a Saulo, que recebeu o Espírito Santo quando Ananias impôs as mãos sobre ele. Atos 9, 10 ao 18. 12 cristãos em Éfeso também receberam a plenitude, quando lhes foram impostas as mãos pelo apóstolo Paulo. Atos 19, do 1 ao 7. Hoje também acontece, com frequência, das pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo, quando lhes impomos as mãos ou oramos com elas. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso que queiram com fervor o batismo. É preciso que o coração esteja preparado e também que tenha firme convicção em recebê-lo, senão ninguém conseguirá, mesmo que mãos lhe sejam impostas. Se servos de Deus, cheios do Espírito Santo, impuserem suas mãos sobre você, poderá receber a plenitude do Espírito Santo quando tiver forte desejo de recebê-lo, mesmo que sua própria oração seja fraca. Finalmente, Atos 10, do 44 ao 48, relata que gentios foram cheios com o Espírito Santo na casa de Cornélio. O verso 44 diz: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviram. Estas pessoas foram todas cheias do Espírito Santo, enquanto ouviam a pregação de Pedro. Tenho visto isso acontecer. Enquanto pregava, certa vez, um sermão sobre o Espírito Santo, eu o vi ser derramado como chuva sobre corações que estavam preparados. Essas pessoas falavam em línguas, louvando a Deus numa linguagem celestial, como fizeram os cristãos na casa de Cornélio. Em muitos púlpitos hoje, a verdadeira palavra de Deus não está sendo pregada com fidelidade. Como as pessoas poderão ouvir se a palavra não for pregada? Embora estejam adorando na igreja, não experimentam um profundo toque ou a graça maravilhosa do Espírito Santo. Quando um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, prega a palavra ungida, os ouvintes experimentam
o grande toque do Espírito Santo. Como preparamos nossos corações para receber o batismo do Espírito Santo? Em primeiro lugar, aqueles que querem receber devem sentir não apenas o desejo, mas devem ter conhecimento profundo das promessas fidedignas de Deus. Ele continua dando a mesma plenitude do Espírito Santo, como o fazia na era dos apóstolos. A Escritura conclui: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, do 6 ao 8. Se procurarmos receber o Espírito Santo com atitude de dúvida, sem confiar inteiramente nas promessas de Deus, estaremos perdendo nosso tempo e o esforço será inútil. A Bíblia nos ensina de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Devemos estudar o livro de Atos com o coração aberto, como se estivéssemos ouvindo os testemunhos daqueles que receberam a plenitude. Devemos remover todo o preconceito humano de nosso coração. Depois de nos convencermos de que a bênção da plenitude do Espírito Santo é para nós hoje também, devemos arrepender-nos de todos os pecados inconfessados diante de Deus e então depender com exclusividade do sangue precioso de Jesus. Para a completa purificação, devemos tomar muito cuidado com qualquer pecado em nossa vida antes de orarmos pela experiência do batismo do Espírito Santo. Pedro diz em Atos 2:38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta ordenança, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, será que significa que, a menos que sejamos batizados com água, não poderemos receber nem remissão de pecados, nem o Espírito Santo? Cremos que não seja assim, pois Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio e os gentios foram cheios com o Espírito Santo, mesmo antes de passarem pelo processo de batismo em águas. É desnecessário dizer que Deus não pode dar o batismo do Espírito Santo àqueles que ainda não receberam remissão dos pecados, nem salvação. Quando nos arrependemos e cremos no Evangelho, recebemos remissão de pecados e salvação. Devemos também batizar-nos com água o mais breve possível, como sinal exterior de salvação. Mas concluir que sem o batismo em águas não podemos receber remissão de pecados nem o batismo do Espírito Santo vai contra os ensinamentos da Bíblia. Tenho visto milhares de pessoas que se arrependem, creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador e então são cheias com o Espírito Santo antes de passarem pelas águas do batismo. Em Atos 10:48, o apóstolo Pedro falou aos gentios que receberam não só o perdão de pecados, como também a plenitude do Espírito Santo, que fossem batizados em nome do Senhor. Quase todos os crentes que viveram na época dos apóstolos foram exortados, e assim o fizeram, a receber o Espírito Santo logo que fossem salvos. Mas hoje existe grande número de crentes que repete: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Atos 19:2. Que triste comentário! Assim, apesar do batismo com água não ser um pré-requisito para o batismo com o Espírito Santo, o arrependimento o é, porque o Espírito Santo não habitará num vaso
que esconde pecado. Quando oramos para receber o batismo do Espírito Santo, devemos nos conscientizar de duas espécies de pecado que exigem arrependimento. Será que temos, de maneira consciente, desobedecido à vontade de Deus? Ou será que temos negligenciado o dever de, como crentes, crermos na palavra de Deus no que se refere à plenitude do Espírito Santo? O primeiro pecado é o da desobediência. Antes de crermos no Senhor Jesus, éramos revoltados contra Deus e cometíamos vários tipos de pecado. Quando nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, recebemos remissão dos pecados. Mas, por causa do longo período de revolta, nosso coração estava tão endurecido que não podíamos ser quebrantados com facilidade. Apesar de termos remissão dos pecados e salvação, quando queremos receber a plenitude do Espírito Santo, precisamos nos arrepender com sinceridade profunda, pedir o perdão de Deus e limpeza completa de nossas obstinações. Para sermos purificados e quebrados diante de Deus, temos de arrepender-nos de todas as transgressões que conseguirmos lembrar. Por 2 anos, chorei cada vez que orava pedindo a plenitude do Espírito Santo. Apesar de chorar e orar com fervor, não conseguia receber o batismo. A princípio, estava sedento, mas depois tornei-me desapontado e frustrado. Então, um dia, quando estava no 2º ano da escola bíblica, orei com resoluta determinação de não sair do meu lugar enquanto não tivesse recebido o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, confessei de novo todos os pecados que cometera desde a minha infância. De repente, meu espírito foi quebrantado e o Espírito Santo desceu sobre mim e inundou meu interior com grande plenitude. Comecei a falar em outras línguas de acordo com a direção do Espírito Santo. O segundo pecado que temos de confessar é a negligência. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Apesar de sermos salvos e vivermos como cristãos, se temos sido negligentes, devemos arrepender-nos deste pecado. Reconhecermos que não temos colocado Deus no centro de nossa vida. Se não estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não temos agradado a Deus. Quando nos arrependemos de todos os nossos pecados, o poder deles é quebrado. Quando oramos pela plenitude do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus deve ser correto, um coração obediente, pronto a fazer a vontade de Deus. Dentro de nossa capacidade, temos de procurar corrigir e reparar tudo o que devamos aos outros, pedir-lhes perdão e restituir-lhes o que é devido. O verdadeiro arrependimento, aquele que vem seguido da confissão, que brota do profundo do nosso ser, é confirmado pelo fruto da ação. Quando nosso coração estiver preparado, sem dúvida o Espírito Santo de Deus descerá sobre nós. Muitas vezes, pessoas que desejam receber o Espírito Santo, quando ouvem algum testemunho desta experiência, pensam que o receberão também da mesma maneira, mas ele nem sempre se manifesta do modo que pedimos. Sempre chega de acordo com a personalidade de quem o receberá. Às vezes vem de modo tranquilo, como chuva suave, outras vezes como grande tempestade. Apesar de o Espírito Santo manifestar-se de diferentes maneiras, continua sendo a mesma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Depois que confessarmos nossos pecados, como devemos orar a fim de receber o Espírito Santo?
Permita-me fazer algumas observações ou advertências a esse respeito. Em primeiro lugar, não devemos orar pedindo o Espírito Santo tendo uma motivação errada. Em outras palavras, não devemos clamar a Deus pelo seu poder, para depois nos orgulharmos ou nos deleitarmos pela posse de um grande poder. Pessoas com esse tipo de desejo errado têm, às vezes, recebido um espírito diferente, espírito enganador, ao invés do Espírito Santo. Mas quando a motivação de nosso coração é pura, quando queremos realmente, tornamos-nos um vaso poderoso e eficaz para sermos usados por Deus, ou desejamos tornar-nos, sem sombra de dúvidas, melhor instrumento nas mãos de Deus, testemunha de Cristo, espíritos malignos nunca se aproximarão de nós. Jesus falou sobre tal segurança em Lucas 11, do 11 ao 13. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Portanto, quando oramos pela plenitude do Espírito Santo, a fim de que a vontade de Deus para a nossa vida seja realizada, não para satisfazer nosso amor próprio ou orgulho, Deus, por certo, nola dará. Esta segunda advertência não se aplica à pessoa que tenha uma predisposição a um caráter alegre, mas àquela que é pessimista e inclinada à solidão. Como este tipo de pessoa tem sido há tanto tempo oprimida inconscientemente por um espírito negativo, se ela tentar orar com fervor, pedindo o Espírito de Deus, sem primeiro limpar-se por completo, poderá cair em desespero e ser tomada por outro espírito de morbidez. Mas se este tipo de pessoa preparou-se aos poucos até alcançar seu mundo mais íntimo, mediante a aceitação da palavra de Deus e o perdão em seu coração, se ela conseguiu tornar-se brilhante e positiva, receberá um batismo maravilhoso. Quando tal pessoa chega a ter uma atitude mental alegre e positiva, terá alcançado vitória sobre o diabo. Ela poderá orar pela plenitude do Espírito Santo sem ansiedade. Em terceiro lugar, uma sucessão de enfermidades que enfraquece o corpo é sempre seguida de opressão demoníaca. Aqueles que são fracos na mente e no corpo têm sido perseguidos por enfermidades ao longo do tempo. Devem ser lavados com o precioso sangue de Jesus. Se tem tendência a sofrer opressão demoníaca, quando orarem com fervor para receber o Espírito Santo, estarão sujeitos a serem oprimidos mais ainda pelo diabo. Atos 10:38 ensina que Jesus, durante seu ministério, curou todas as moléstias e enfermidades causadas pela opressão do maligno. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quase sempre o maligno tenta impedir, quando oro com aqueles que são fracos na mente e no corpo, que recebam o Espírito Santo. Sabendo isto, as pessoas que têm sido oprimidas por Satanás devem orar para receber o Espírito, clamando em primeiro lugar pelo sangue precioso de Jesus. Em quarto lugar, pessoas que servem ao diabo longo tempo antes de se achegarem a Deus devem ter um cuidado muito especial. Antes de orarem pelo recebimento do Espírito Santo, devem destruir tudo o que estiverem ligado ao seu relacionamento anterior com o diabo, arrepender-se por completo
de seus pecados e ter a vitória que todos os crentes podem ter sobre o diabo. Então, quando orarem para receber o Consolador, poderão fazê-lo na paz e na alegria de Cristo, sem qualquer medo ou sensação de opressão demoníaca. Ocasionalmente, essas pessoas poderão ainda ser vulneráveis, de maneira inconsciente, se abrirem seus corações. Em quinto lugar, aqueles que oram com ardor para receber o Espírito Santo não devem permitir que qualquer pessoa lhes imponha as mãos em oração. Um espírito maligno é como epidemia, muito contagioso. Tenho visto muitas pessoas tomadas por espíritos imundos quando alguém com o espírito maligno lhes impõe as mãos. Quando são apanhados por espíritos assim, experimentam sofrimento terrível até receberem libertação. Aqueles que querem que mãos lhes sejam impostas em oração devem ter certeza de que a pessoa está cheia do Espírito da Verdade. Não devem procurá-la por sua fama ou sensacionalismo no ministério, mas pela sua proximidade ao Senhor. Em sexto lugar, cuidado ao subir sozinho na montanha de oração ou entrar numa gruta para orar. De quando em vez, alguns ouvem sobre pessoas recebendo muita graça por estarem orando em algum lugar solitário e querem fazer o mesmo. Se a fé não for muito sincera e firme, a pessoa pode amedrontar-se e ser oprimida por espíritos malignos que tiram vantagens destes momentos de temor. Durante meu ministério, ao pregar sobre o Espírito Santo, tenho visto muitos exemplos do que tenho ministrado. Devido à minha experiência, tenho recebido considerável conhecimento sobre como libertar as pessoas das garras do demônio. Meus irmãos e irmãs, vocês que chegaram até aqui, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Glória a Deus. Deixe também o seu like, que é muito importante para nós. E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Glória a Deus. Vamos alcançar um número maior de pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.